Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o tema do vídeo de agora é uma reação à fala do professor José Cobori e do Kendi do canal Normose a respeito da trajetória histórica do povo dos Estados Unidos e como eles se tornaram uma hegemonia global. De que forma eles atingiram esse patamar que eles se encontram hoje, embora eles estejam agora num processo lento, porém inexorável de queda. É o que a gente vai entender agora, mas antes de começar, eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Isso tudo ajuda o canal junto ao algoritmo. Então agora, sem mais delongas, vamos começar. Vamos começar. Historiador é uma merda. Então, vamos lá. A gente vai abrindo um monte Menos de... 3.000 antes de Cristo, Nossa. lá em Nabucodonosor. Os dinossauros andavam na Terra, né? Andavam na Terra. E daí veio o homem e acabou com tudo. É. Pronto, acabou o programa. Pronto. Não, eu acho que eu fiquei tentando fazer um recorte. Eu acho que a gente, para entender o porquê os Estados Unidos se sentem mesmo assim nesse direito, a gente tem que voltar mesmo para a fundação dos Estados Unidos para entender aquela coisa Boa. que o professor de história fala, que é a coisa não surge do dia para noite, e ela também não acaba do dia para noite. Os Estados Unidos não vai acabar amanhã, mesmo se o Trump declarasse a falência dos Estados Unidos, ele vai demorar muitos anos. Então, para onde a gente volta? A gente vai voltar lá para os primeiros 100 anos dos Estados Unidos, ali nos 1800, lembrando que os Estados Unidos é uma colônia britânica. Portanto, essa galera que estava... Tecnicamente não está certo falar que os Estados Unidos eram uma colônia britânica. Os Estados Unidos eram um conjunto de 13 colônias britânicas independentes entre si, que respondiam apenas aos seus governos provinciais, aliás, seus governos coloniais, que por sua vez respondiam ao parlamento em Londres. Mas eles não tinham nenhum tipo de obrigação entre eles. Eles se correspondiam, faziam comércio entre si e tal, mas não tinham nenhuma relação de subserviência com relação a outra colônia. Eles trabalhavam de forma independente. ali, simplificando muito, é uma galera que era tinha muita terra. Mantenha isso em mente. Essa muita terra foi conquistada como? Massacrando os indígenas que estavam ali, massacrando as pessoas que estavam ali. Porém, quando os pais fundadores dizem ter fundado os Estados Unidos, eles prometiam essa tal liberdade, esse tal direito às terras. E as pessoas começaram a discutir, tá, então quem é que tem o direito a essas terras dos Estados Unidos? E é daí que surge o tal Destino Manifesto, tá ligado? Essa parada. Sim. Que é os Estados Unidos... Tem um papel, a providência divina. Eles tem uma missão, né? A missão de Deus, são os enviados de Deus para poder levar essa razão, essa cultura. E só que na prática isso serviu só para poder o quê? Massacrar povo. Para ter uma ideia, o Destino Manifesto é a versão americana do Fardo do Homem Branco, no sentido dos europeus. É basicamente a mesma ideia, que eles têm o dever, a responsabilidade de levar a civilização e o entendimento para as regiões selvagens do mundo. E isso quer dizer, obviamente, subjugar os nativos americanos. Uma justificativa moral para contar uma história para você e para o seu povo de que você é o certo e para poder invadir. Outra coisa também, que eu acho que talvez o Cobori possa falar um pouquinho mais, é a ideia da doutrina Monroe também, da América para os americanos. E o como isso, não sei se você quer falar um pouquinho, o como isso vai também justificar essas primeiras expansões ali no continente americano do ponto de vista econômico. Na realidade, assim, pegando sobre o ponto de vista econômico, né, que quando a gente olha para a história, os Estados Unidos e o Brasil, eles eram muito parecidos quando os Estados Unidos era uma colônia britânica e o Brasil uma colônia portuguesa, economicamente em várias características, né? Os Estados Unidos, no início do século XIX, a economia americana e o número de escravos, inclusive, que é um dado, né, era exatamente igual. No início do século XIX, os Estados Unidos tinha 2 milhões de escravos e o Brasil tinha exatamente em torno de 2 milhões de escravos. Caramba. Os Estados Unidos era uma colônia essencialmente agrícola, exportadora de algodão, e o Brasil também era uma colônia. Isso, inclusive, gerava uma discussão entre os dois grupos políticos dos Estados Unidos, que eram chamados de federalistas e antifederalistas, que um dos lados era a favor de uma nação agrária, uma nação
essencialmente agrícola, e a outra era a favor de uma nação é, de manufaturas e comércio. E eles se degladiavam por isso, para eles poderem estabelecer o rumo do futuro do país. Agrícola, essencialmente nessa época, exportadora de algodão. O Brasil teve o ciclo do ouro, o ciclo do algodão, o ciclo do açúcar, o ciclo da borracha, e depois o último ciclo, o grande ciclo, antes do Brasil se industrializar, o ciclo do café. Mas no início do século XIX, as duas economias eram muito parecidas. E escravistas, né? E aí existe sempre esse questionamento que está no livro do Celso Furtado, né? Formação Econômica do Brasil. O que tornou os Estados Unidos, levou um caminho e se tornou uma potência econômica, e o Brasil ficou estagnado como é até hoje, né? Manteve-se uma economia subdesenvolvida e periférica, né? Do ponto de vista do estudo do capitalismo, a gente tem os países centrais e os países periféricos, né? Então foi exatamente a diferença das nossas elites, né? O Brasil tinha uma elite basicamente agrícola, de uma classe dominante de senhores de engenho. E né? os Estados Unidos? E os Estados Unidos tinha, que depois foi o motivo da Guerra da Secessão, tá? Tinha um sul muito idêntico ao Brasil, um sul de produtores de algodão, um sul de escravagista, né? E o norte começava a se industrializar, de pequenos comerciantes começaram. E aí eles tomaram uma decisão que foi crucial dos Estados Unidos ter se descolado. Essa elite que levou à Guerra da Secessão, que eles eram, obviamente, contra a escravidão, também com um objetivo econômico. Claro, porque se você tem escravo, vai vender para quem, né? Você precisa ter renda para vender o que se produz. Mas também porque, politicamente, o sul dos Estados Unidos queria dominar a União toda. Ah, é? E a classe... Inclusive, os políticos mais influentes da época pré-guerra civil, eram os políticos do sul. Os Estados Unidos, eles eram politicamente dominados por políticos do sul do país. Tanto que o norte vivia em uma eterna apreensão de serem politicamente engolidos pelo sul e pela economia escravista. Dos pequenos industriais e dos comerciantes achavam que não, que os Estados Unidos deveria ser um país industrializado, eles deveriam caminhar para o lado da industrialização. Então, no livro Celso Furtado fala, inclusive, isso, era o Alexander Hamilton contra o Visconde de Cairu aqui no Brasil, né? Sob o ponto de vista que o Visconde de Cairu... Teve um embate desse aqui também, então? Não, porque, assim, ele fala, a gente seguiu o pensamento no Brasil do Visconde de Cairu, que era o laissez-faire, era deixar fazer, deixar comprar, deixar vender, era um livre mercado, ele defendia o liberalismo econômico ao extremo. E o Alexander Hamilton, apesar, né, de ter a influência do liberalismo econômico, falou, não, a gente não quer ser uma potência agrícola, nós vamos proteger o nosso mercado, vamos proteger a nossa indústria nascente e nós vamos ser um país industrializado. Então, foi exatamente essa diferença que fez com que os Estados Unidos se descolasse e começasse a se tornar uma potência econômica, e depois participasse da segunda Revolução Industrial, Estados Unidos, Alemanha e Japão, né? Então, foi essa decisão de uma elite que dominava o país que fez com que o Brasil continuasse atrasado e os Estados Unidos... Porque, essencialmente, se eu pegar só algodão, a nossa classe dominante falou, vamos continuar produzindo algodão, exportar algodão. Isso está nos fazendo rico, né? Essa riqueza que nós estamos acumulando nos permite reproduzir o padrão de vida de um cidadão de uma economia britânica, de uma economia desenvolvida. Por que eu vou industrializar o país? E essa briga nos Estados Unidos fez com que a classe que defendia a indústria falasse, não, por que eu vou vender... Inclusive, essa discussão entre o modelo industrial e o modelo agrícola aconteceu aqui no Brasil em menor escala também. Basta a gente lembrar, por exemplo, do Barão de Mauá, que tinha a pretensão de industrializar o Brasil, mas ele foi economicamente esmagado pelos grandes fazendeiros, com a ajuda e com o aval do imperador Pedro II, inclusive, que foi um capítulo bastante triste da história brasileira. A matéria-prima algodão, e eu não vou beneficiar ele aqui, né? O mundo inteiro exportava algodão para a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, que era a primeira Revolução Industrial, essencialmente indústria têxtil, saíram da lã e foram para a cultura do algodão, que era muito mais barato, podia ser produzido em muito maior escala, e os Estados Unidos resolveu beneficiar isso e agregar valor e vender para a Inglaterra. A Inglaterra, obviamente, não queria. Daí ficou famosa o relatório sobre as manufaturas do Alexander Hamilton, que se tornou muito popular aqui com o Vilela, no debate do Elias com a Renata Barreto. O histórico, né? O relatório sobre as manufaturas, que era um manual de protecionismo, que o Hamilton falou, não, nós vamos nos industrializar.
Então foi isso que descolou os Estados Unidos, se eu pegar um evento histórico, né, que descolou a economia americana da E brasileira. aí, logo no início, eles juntam uma grana, vivem uma era de ouro e precisam buscar mais mercado. Exatamente. E aí, o que eles fazem? Bom, Mas eles vivem essa época de ouro porque o mundo foi propício? Por que os caras descolaram tanto assim da gente nessa época? Tudo bem, tomaram a decisão certa, mas o que o mundo fez em relação a essa decisão da industrialização dos Estados Unidos? Porque tinha outras pessoas que eram outros países mais poderosos. Por que deixaram os Estados Unidos crescer? Ó, a Inglaterra não queria, obviamente, É. depois da independência dos Estados Unidos, a Inglaterra não queria que os Estados Unidos fosse uma potência industrial. Por quê? Obviamente que ela era a única. Exato. E aí ela fez de tudo para que os Estados Unidos não fosse. O que tornou os Estados Unidos uma potência industrial foi essencialmente o Hamilton, que tomou a decisão, como Estado americano, deveria proteger a sua Mas economia. a França, por exemplo, alguém ajudou os Estados Unidos nessa época ou não? Não, o resto do mundo, que aí ele se industrializou, começou, aí a segunda revolução industrial foi a industrialização dos Estados Unidos, do Japão, que foi meio que obrigado, né, pelos Estados Unidos a se não, industrializar. aí é que tá. E daí- Aí ele começa a falar assim, agora vocês vão se industrializar, tá? Não, mas não tenho dinheiro. Não, mas você vai se industrializar. Pega dinheiro comigo. Ah, Eu tenho dinheiro. Vem comigo, eu te industrializo. E aí, desde o 1900, antes da guerra, ele já começa a ter esse domínio do mercado, porque ele acelera essa industrialização que volta para ele. E aí ele começa a perceber o seguinte, bom, eu preciso de mais mercado. Se eu invadir um país e começar a mandar minhas companhias Mercado para lá... consumidor. Mercado consumidor. Perfeito. Mercado consumidor. Se eu começar a fazer as minhas companhias irem para lá, é daí, por exemplo, que você tem a companhia United Fruits Company, que é a companhia que dominou as frutas da América Latina, e depois mais para frente a gente vai falar... estamos falando de 1900 e... Não, estamos falando de antes, estamos falando Antes? de 1880, 90, 1900. Já começa essa expansão, então? Já começa a expansão, e aí você tem um século XIX, né? domínio do monopólio das frutas da América Latina, do nosso continente, portanto, na mão das companhias dos Estados Unidos. Mais pra frente a gente vai falar, mas os Estados Unidos fez um golpe na Guatemala para buscar banana. O quê? Literalmente, mano. Literalmente. A gente é chamado de República de Banana por quê? É por causa eles. disso? É, nós... Tá, a gente vai Já chegar vai- lá. vai Eu chegar quero lá. saber dessa Chegar lá. história aí, cara. Vamos Por chegar causa lá. de banana, velho. Banana. Eu sabia que ele ia adorar essa Nossa, história. Quando eu cara. separei. Achando que é petróleo, que é... Por causa de banana. Eu velho. sabia. Essa quando eu contava. É o famoso a troco de banana, né? Até 2020 eu tava em sala de aula, né? Professor de história, e depois que virou só o canal. Tem algumas historinhas que a gente sabe que os alunos, todo mundo fala, banana! É. E essa é uma delas. Mas com isso, se expandiu. E aí, a gente nem falou ainda da Primeira e Segunda Guerra. E isso tem tudo a ver com a doutrina Monroe, porque os Estados Unidos realmente acreditavam que todos os recursos naturais e todo o território da América Latina, eles eram de direito legal de usufruto dos Estados Unidos. Eles acreditavam que esse era o seu hemisfério. Então, eles efetivamente bloqueavam qualquer esforço por parte de governos europeus para se imiscuírem nesse lado do mundo. Eles faziam pressão para que os europeus não se aproximassem da América. Tanto que lá para os idos de 1868, quando a França estava invadindo o México, eles saíram basicamente não por causa de derrota militar. Eles saíram por causa de pressão dos Estados Unidos, que começou logo depois do fim da Guerra Civil deles. Na Primeira e Segunda Guerra, perfeito. Porque o que ele percebeu? Bom, se eu entro lá com as companhias, meu território tá protegido, Tá. eu só pego a grana dali, legal. Na guerra, a mesma coisa. Tanto a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam no perfeito. Eles entram mais ao final, Deixa a destruição tá acontecendo longe daqui. destruiu, não é no meu território. Depois da guerra, todo mundo vai estar destruído. Vai ter que reconstruir essa cidade. O que eu faço? Eu venho com um empréstimo. Isso aconteceu na Primeira Guerra, já deixou os Estados Unidos. Porque o parque industrial dos Estados Unidos ficou intacto, né? Sim. Exatamente, não teve nenhuma invasão de território. Aí quando vem a Segunda Guerra, daí acabou. O grande vencedor da Segunda Guerra Mundial, no final das contas, foi os Estados Unidos da América. Porque aí ele sai no momento de ouro, ele sai com 60% da produção de armas do mundo, ele sai com todo o domínio de empréstimos, toda a Europa na mão dele, E comendo ainda na com a mão bomba dele. nuclear falando aqui, ó. O Ainda único tenho, com a bomba no- essa parada aqui que... E até aquele momento o único do mundo É. com grana. E aí ele se torna um império que ele é ali, passando rapidamente na Segunda Guerra. Só que para isso, se você tem muito poder, você precisa manter esse poder. É.
E aí chega a Guerra Fria e aí é a treta. Mas aí eu já jogando para a parte econômica E do... aí que vem aquela política é, de contenção das revoluções socialistas pelo mundo, justamente para poder manter os mercados consumidores dos Estados Unidos em aberto, porque eles produziam muita coisa, eles tinham que vender. E, obviamente, países que se alinhassem ao bloco soviético não se tornariam mais seus clientes. Então, para eles era catastrófico quando um país se tornava socialista. Tanto que eles ditaram a tal doutrina Truman, que era de contenção do comunismo pelo mundo, justamente para manter abertos seus mercados consumidores. Pro Cobori, é nesse momento também que a gente tem o domínio total por causa do dólar, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, depois das guerras mundiais, você vai ter essa discussão, e aí vai vir a dependência, que explica, por exemplo, por que os Estados Unidos pode ter dívida infinita. Pode emitir dívida infinita, porque... Tá. Vamos deixar pro economista, porque o historiador não vai falar de economia, vai dar mal. Porque só pegando um pedaço dessa história, né, que o Kenji contou, que aí a segunda revolução industrial foi com a máquina a vapor, né? A primeira foi essencialmente com a indústria têxtil na Inglaterra, e a segunda revolução industrial, que os Estados Unidos, já uma potência industrial, em 1853 o general Matthew Perry cercou a ilha japonesa, né? A economia japonesa era fechada, obrigou o Japão a fazer comércio com o resto do mundo. Eu sempre brinco, teve um lado positivo, sob o ponto de vista econômico, que aí o Japão se industrializou e se modernizou na reforma Foi bom Meiji. pro Japão, então. Foi bom pro Japão, mas teve o lado ruim, que o Japão aprendeu tudo que tem de errado com os Estados Unidos, né? Ele aprendeu que se militarizar era muito bom e ser imperialista era muito bom. E aí veio essa fase imperialista do Japão, já com uma potência industrial, e resolveu invadir. Não é exatamente verdade que o Japão aprendeu esse lance de imperialismo com os Estados Unidos. Pode ser no sentido moderno, mas a gente tem que lembrar que lá atrás, no século 16 para 17, o Japão invadiu a Coreia. Eles invadiram com o exército depois do final da unificação deles, lá com o Toyotomi Hideyoshi. Eles invadiram a Coreia com o objetivo de atacar a China dos Ming, de dominar a China. Eles só não conseguiram porque eles foram derrotados na Coreia, mas eles já tiveram essa iniciativa. E a Península Coreana, invadir a China, cometer todas as atrocidades que o Japão cometeu. Então ele aprendeu esse... Porque se você pegar o mundo oriental, o único país, né, que tem essa cultura imperialista é o Japão, que importou dos Estados Unidos, importou do Ocidente, né, essa cultura aí. E obviamente... Ô, Vilela, chama o Cobori aqui, porque a gente pode falar que a gente tem lugar, né, como japoneses para falar dos massacres, né, do Japão na Segunda Guerra Mundial, porque pouquíssima gente fala, mas o Japão matou mais gente do que a Alemanha, tá? O quê? Chineses. Uma hora que chama a gente para falar. Vamos falar. O Japão matou mais gente do que qualquer outra pessoa. Eu tive lá na China, eu sinto um ressentimento do povo chinês em relação ao japonês. Com razão, tá? Porque o Japão cometeu atrocidades durante esse período imperialista, né? Na Península Coreana e na China, essencialmente. É um massacre de Nanquim. Se você pegar os detalhes do massacre de Nanquim, é uma coisa que te embrulha o estômago, você vai passar mal se você ver os detalhes, né, do que eles cometeram. Mas teve esse lado que não compensou o lado bom que foi se industrializar, foi exatamente importar essas características que o imperialismo e o militarismo seria a solução para a expansão econômica do país, né? E aí, nessa segunda revolução industrial, que levou a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial. Levou a segunda... Na realidade, as guerras é uma característica do capitalismo, cara. A expansão da acumulação de capital capitalista vai sempre levar a uma guerra. Isso não tem... no caso da primeira, por quê? O que a gente está passando hoje é isso. Os Estados Unidos, na realidade... Hoje, como eu estou vivendo, é fácil de entender, mas e na Primeira Guerra, que está muito distante, o que aconteceu economicamente? Vou tentar fazer um resumo rápido aqui, o Kenji me corrige aqui se eu cometer alguma falha, né? O que a gente conhece como a ordem mundial, ela começou com a expansão muçulmana no século VII. Certo. Né? Que aí a expansão muçulmana, como eu falo ordem mundial, aí tem sempre um sentido econômico, tá? Porque foi a integração, a expansão muçulmana integrou comercialmente uma grande parte do mundo que se conhecia até então. O mundo arábico, o mundo o Mediterrâneo. Antes disso era totalmente separado. Uma parte do que é o Oriente Médio, que é a Ásia Ocidental. Então foi talvez a primeira noção de uma ordem mundial. Tá. E aí depois, no século XI, veio o que a gente conhece como Sistema Interestatal Europeu,
que todo esse capital privado acumulado na Península Europeia durante a expansão muçulmana, ela começou a ser utilizada, e aí aliado ao poder do Estado, né, que está lá na obra do Giovanni Arrighi, o longo século XX, quando ele fala dos ciclos, né? Então veio o ciclo genovês, que acabou com as guerras dos 30 anos. Depois veio o ciclo holandês, que acabou com as guerras napoleônicas. Aí veio o ciclo britânico, que acabou com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, as guerras é sempre o final, talvez a solução final que o capitalismo quer dar para continuar expandindo o capital, a acumulação de capital. O último respiro da... E o que o Giovanni Arrighi fala é que esse ciclo americano, ele, inevitavelmente, ia acabar numa grande guerra. É o que a gente torce para que não aconteça. Se depender... Até porque se uma grande guerra acontecer agora nos moldes dessas outras guerras que aconteceram no final dos outros ciclos econômicos, tudo indica que existem grandes possibilidades de ser uma guerra que vai envolver armamento nuclear. E se isso acontecer, o mundo basicamente chega ao fim. Então a gente torce mesmo para que isso não aconteça. Os Estados Unidos acaba, Seria né? uma terceira guerra mundial, uma terceira guerra guerra mundial. num âmbito não local. Por que eu falo que sempre acaba com a guerra? Porque existe uma necessidade das potências econômicas capitalistas continuar expandindo a sua necessidade de mais recursos naturais, de explorar mais países, explorar mais mercados para continuar acumulando capital. Mas a guerra acontece quando alguém se opõe a isso. Obviamente alguém, uma outra nação começa a se opor a isso e surge uma guerra, né? Então, depois que veio o sistema interestatal europeu, teve esses ciclos, né, da aliança entre o capital privado e o poder militar do Estado. Certo. O único que não era geograficamente coincidente era o ciclo genovês, que era o capital privado genovês, mas o poder do Estado era da Península Ibérica, Portugal e Espanha, né? Já no holandês, não. Aí era o poder militar da Holanda com o capital privado holandês. O britânico, a mesma coisa. O americano, a mesma coisa. Então, isso sempre, inevitavelmente, acaba numa guerra, né? E a guerra, no final das contas, é interesse econômico, é interesse de explorar os outros países, né? De explorar recursos. Esse é um aspecto muito triste das guerras no contexto capitalista, que as pessoas acabam perdendo a vida aos milhares, aos milhões, por causa de interesses econômicos de terceiros. Então fica difícil não ter um certo sentimento de que essas vidas são jogadas fora por nada. Povos, mercados de outros países. E aí, nesse caso específico, entrando com a história aqui, é exatamente isso. Aí, acabou a Primeira Guerra, Tratado de Versalhes. Vamos resolver aqui o que cada um vai ser. A Alemanha sai como a grande culpada. Sai humilhada. Sai humilhada. Vem um ressentimento gigantesco. Que vai gerar. Que gera a cessão do Hitler. Quem tava com treta também? A Itália do Mussolini. Por quê? A formação italiana... Ixi, abriria um outro podcast. Mas a formação italiana foi sempre muito treta, porque aquilo ali é um monte de... Você já foi pra Itália? Já. Você já percebeu que são vários países dentro de um. Total, cara. Se você vai pra Roma, pra Veneza ou uma parte totalmente diferente de outra. Exato. Você tem os dialetos que eles falam até hoje. Então você imagina como é que foi a treta, a formação do Estado moderno italiano estava vindo daquele momento. Entendi. Você tinha esse ressentimento. Japão com os seus ressentimentos que o Kobori acabou de trazer, se entendendo de abrir para o mundo, esse ressentimento, essa coisa da pureza, etc e tal. Junta tudo isso... Uma tempestade perfeita. Na verdade, assim, só fazendo um adendo, o Japão tinha um ressentimento também depois da Primeira Guerra no Tratado de Versalhes, porque ele não foi reconhecido como ele achou que deveria ser reconhecido como uma potência aliada. Né? Ele ficou um ressentimento. Ele ficou um ressentimento também. Ele poderia ter entrado do lado dos aliados? Não, então? O Japão propôs uma cláusula de igualdade no Tratado de Versalhes para que eles fossem reconhecidos como iguais aos europeus brancos, mas essa cláusula foi barrada pelo Império Britânico, principalmente porque nessa época já existiam leis segregacionistas, leis de pureza racial nos seus domínios da África do Sul e da Austrália. Então não era do interesse deles que essa cláusula de igualdade proposta pelo Japão passasse. Ele fazia parte dos aliados, ele foi importante na Primeira Guerra Mundial, só que ele não foi reconhecido no Tratado de Versalhes. E aí fica isolado. Crise de 29, quebra a Bolsa dos Estados Unidos, precisamos de dinheiro. As pessoas insatisfeitas... Os Estados Unidos. Estados Unidos, tá. A Europa. Todo mundo. As pessoas insatisfeitas com as políticas liberais, essas que prometiam que a gente vai resolver via capitalismo, etc e tal. Sobem essas figuras que, apesar de serem capitalistas, de mercado, empresariais, como é o Hitler. Vieram com discurso também de... Vieram com esse discurso. Antissistema. De antissistema, exatamente. E aí, eu sou o antissistema. Pronto, ascensão dos três.
explode a guerra. E aí vem as questões específicas do assassinato do arquiduque, Sim, outras sim. coisas todas que a gente aprende na época da escola. Mas o estopim é econômico e de ressentimento. É, Bastante parecido com o caldo que a gente está vivendo agora. total, Um cara. mundo ressentido, crise econômica, políticos nacionalistas cada vez mais tentando culpar o grande inimigo. O grande inimigo na época, os judeus, agora os imigrantes, É. sempre as pessoas sem terra, são sempre as pessoas que não têm terra, lugar para ficar, e aí pronto, explode. Mas a grande questão é, então precisamos de dinheiro. Dá esse estopim, os Estados Unidos sai com a grana que sai, mandando no mundo como manda, e aí aquele negócio, né, explica melhor que eu, que pelo amor de Deus, mas como os Estados Unidos emite a própria grana e é tudo lastreado em dólar, dívida, fica aquela coisa maluca, sabe? O Patrick, o Bob Esponja vendendo suquinho pro Patrick, aí ele não tem dinheiro. Sim. Aí ele fala assim, me empresta 25 centavos? Aí dá 25 centavos, aí o Patrick fala, então tô dinheiro. E aí pronto, é meio que esse o jogo dos Estados Unidos, né? É Bob Esponja vendendo suquinho. Na realidade, assim, fazendo esse resumo agora já no pós-guerra, né? Pra gente, de repente, começar a falar dos problemas atuais, né? O que Bretton Woods criou, na realidade, foi... Os Estados Unidos saiu da Segunda Guerra Mundial, como quem já falou, como a única potência industrial do mundo. A Europa toda estava destruída, o Japão estava destruído, a grande parte da Ásia estava destruída com a Segunda Guerra Mundial, do Oriente Médio estava destruído. Ou seja, o Brasil teve esse momento histórico, foi inclusive quando Getúlio Vargas conseguiu industrializar o Brasil, né? Foi no pós-guerra. Se você pegar um termo que a gente usa em economia que chama termos de troca, termos de troca é a pauta de exportações, é uma razão da pauta de exportações com importações. Teoricamente, não é balança comercial. Não, teoricamente é um índice que a gente usa em economia, o quanto eu consigo exportar e eu consigo, o dinheiro que eu gerei com a exportação eu consigo importar. Agora eles vão falar mais da questão econômica, das questões mais recentes, então eu acho que vale a pena parar por aqui, porque já deu para entender a forma como os Estados Unidos saíram daquele estágio das 13 colônias britânicas na América do Norte e acabaram se tornando hegemônicos no cenário global, e era isso meio que eu queria mais mostrar para vocês. Agora quero saber o que vocês acharam dos comentários e das minhas observações. Escrevam aqui embaixo. Não se esqueçam também de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço e valeu!